Olá, espero que você esteja bem. Vamos começar o próximo módulo da nossa disciplina. Esse módulo vai trabalhar infâncias e ensino de ciências da natureza. A ideia desse módulo é pensar o desenvolvimento da criança dentro da perspectiva de ensino, pensando que ciências, a disciplina de ciências, tem aquelas particularidades, tem aquelas especificidades próprias da área. Então, como que a gente vai abordar com as crianças essa temática, essa disciplina, sem perder os conceitos, as nomenclaturas? É claro que a gente não vai trabalhar o desenvolvimento da criança de forma aprofundada, porque isso vocês certamente trabalharão em outras disciplinas. Certamente já estudaram sobre o desenvolvimento da criança, sobre o desenvolvimento da linguagem, processos e formas de aprendizagem. Aqui a gente vai focar no ensino de ciências. Infância e ensino de ciências. Aqui, nessa unidade, nós vamos trabalhar dois pontos importantes: ciências para os anos iniciais. Então, aqui a gente vai discutir um pouco sobre como trabalhar os conceitos para essa faixa etária, para esse público específico. E, no segundo momento, nós vamos falar um pouco do método científico e como que ele pode nos auxiliar a elaborar nosso planejamento nessa disciplina. Então, ciências para crianças, a gente tem que ter em mente que algumas nomenclaturas, alguns conceitos, eles são amplamente complexos. Para trabalhar com as crianças, precisamos pensar termos adequados para a faixa etária, mas sem perder o conceito de vista. Então, a gente insere aos poucos os novos conceitos. E nesse módulo, nessa unidade específica, a gente vai começar a entender o porquê daqueles conhecimentos prévios que falamos no módulo passado serem tão importantes na elaboração do nosso plano de aula, ou na organização do nosso conteúdo. Porque esses conhecimentos que a criança traz, aquilo que ela já sabe, que nós vamos transformar em conhecimento científico. Então, pegar o senso comum, aquilo que ela já sabe, aquilo que ela já tem contato, aquilo que ela já fez, que ela já observou na natureza, e usar o método científico para poder entender essas observações, ou seja, sistematizar a observação, criar hipótese, realizar a experimentação, vai fazer com que a gente avance nesses conceitos, transformando aquilo que ela trouxe do senso comum para o conhecimento científico de fato. Então, só recapitulando a importância da ciência, os avanços técnicos e científicos, elas vão se modificar com o tempo, né? Isso a gente falou já na primeira unidade do primeiro módulo, que a gente precisa entender que ciência, dentro de determinado tempo, dentro de determinado período, tem um tipo de verdade, então as verdades não são absolutas. Isso vai estar relacionado com os métodos, com os instrumentos que a gente tem em determinada época, tá? E ensinar ciências é da mesma forma. Ao longo do período que a gente discutiu sobre o processo histórico, percebemos que os métodos foram sendo adequados para a necessidade daquela realidade. Então, sobre conceituação, a gente já discutiu um pouco sobre o que é ciência no primeiro módulo, mas vamos recapitular. Então, ciência, forma de conhecimento produzida pelo homem ao longo da história com o objetivo de explicar o mundo que vive e intervir nele. Essa é uma citação da nossa leitura obrigatória. Então, o homem, ele vai fazer observações dos fenômenos da natureza, vai trazer métodos para entender e depois explicar esses fenômenos,
né? Então, com o objetivo de explicar o mundo em que vive e também na intervenção e na transformação do mesmo, inclusive na transformação da sociedade, né? Ampliando o conceito, então, ciência é um conhecimento sistemático que procura explicar os fenômenos, aqueles que você observa, né, os fenômenos da natureza, possui uma metodologia, ou seja, possui um passo a passo, possui critério para poder entender esse fenômeno e se apoia nos fatos, ou seja, naquilo que é observável, naquilo que é possível você reproduzir, naquilo que é palpável e concreto. E existem diversas técnicas, isso a depender do objeto que você está estudando, observando. Para cada objeto, nós vamos ter um tipo de método específico a ser tratado. É claro que explicar a ciência dentro de toda a sua complexidade não é uma tarefa fácil, mas aos poucos a gente vai ganhando espaço. Então, trabalhar com crianças, nós vamos inserindo os conceitos aos poucos e trazendo tudo que a criança tem já de conhecimento prévio para que possa construir novos conhecimentos. Então, existe algo em comum sobre o que é ciência para diversos autores. Então, trouxemos alguns pontos aqui. É o pensamento racional, ou seja, um pensamento baseado em técnicas e métodos. Objetividade, então a gente tem um foco a ser definido, um objeto a ser definido, uma lógica, então todos esses pontos estão entrelaçados, pensamento racional, objetividade e lógica. Metodologia, um passo a passo criterioso para entender o fenômeno e também para poder explicar o fenômeno. E experimentação, a tentar refazer a replicação desses fenômenos, como que eles ocorrem e como que eu consigo fazer a replicação dele, que é a parte de experimentação. Marconi e Lakatos organizam a ciência da seguinte forma. Então, pensa a ciência como um macro grupo, né? Um grupo maior, que é dividido em formais e factuais. Nas formais, estão relacionados a pensamento lógico matemático. E nas factuais, está relacionado com os fenômenos, está dividido em naturais e sociais. No caso das naturais, nós temos a física, a química e a biologia. E essas outras são as áreas afins, que estão atreladas a essas três áreas. No campo de ciências sociais, nós temos a antropologia cultural, direito, economia, política, psicologia e sociologia. Então, quando a gente vai falar de ciência, é importante frisar que a gente não está falando só de uma área específica. Existem diversas outras áreas, diversos outros campos. O nosso foco dessa disciplina é trabalhar as naturais, que envolve as áreas de biologia, química e física. É claro que as ciências naturais entram na nossa discussão porque a gente está falando de educação. Então, a gente precisa entender os fenômenos sociais para poder criar estratégias no processo de ensino-aprendizagem. Não é possível trabalhar em ensino de ciências pensando somente nas técnicas e métodos próprios da disciplina. A gente precisa pensar também na forma como as pessoas entendem ciência e concebem ciências da natureza e como que elas aprendem na perspectiva do ensino de ciências. Então, qual que são os instrumentos utilizados? Então, eu preciso pensar em tudo isso. Então, não vamos trabalhar só com química, física e biologia, mas entender os processos dinâmicos que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem. Ainda falando um pouco sobre a classificação, a gente precisa entender que nas ciências da natureza, o objeto de estudo são os fenômenos da natureza. E nisso vai entrar também seres vivos, os recursos naturais, de uma forma geral, aqueles que são observáveis dentro do ambiente natural ou aquilo que é observável dentro de laboratório.
porque é só com alguns instrumentos que a gente consegue observar alguns fenômenos, como, por exemplo, os micro-organismos. A gente não consegue ver a olho nu, então a gente vai se apoiar em instrumentos para poder fazer essa observação. Claro que grande parte das observações ocorre em ambientes naturais. Por isso que o espaço da sala de aula ele não pode ficar limitado. A gente precisa ampliar esse espaço. Bom, ciências naturais, como a gente disse, química, física e biologia, e o que, que eles estudam? O que, que essas áreas estudam? A química vai trabalhar com matéria e transformações, a física vai trazer as leis, que são os fenômenos que ocorrem na natureza, e a biologia vai trabalhar com os seres vivos e as relações entre eles. É claro que esses conceitos, eles são muito maiores, eles são muito profundos, mas eu coloquei ele da forma resumida para a gente ter ideia de como vai trabalhando também com as crianças. Não adianta inserir um conceito enorme, complexo, em um grupo que está começando a entender o que é ciência. Então, percebam que inserir os conceitos aos poucos é uma boa maneira de começar a ensinar ciências para as crianças. Percebam que na unidade 1, nós trabalhamos a ideia de o que é ciência, então, dentro de cada aspecto sobre o conceito. E já nessa unidade, vamos começar a aprofundar esse conceito de forma mais abrangente. Bom, então como que a gente vai fazer esse trabalho com as crianças? Então, qual que é a relação do ensino com os estudantes? A gente precisa fazer essa relação com o cotidiano deles. Então, precisamos conhecer o que os alunos já sabem, o que, que eles trazem da sua realidade local, e aí pode surgir o seguinte questionamento: como que as ciências naturais contribuem no desenvolvimento técnico e científico relacionado a essa realidade local dos alunos? Então, o primeiro ponto é trazer ciências para que o aluno possa entender a sua realidade local, para que ele possa entender o ambiente que ele vive e assim poder transformá-lo. Então, a ideia é de um professor que seja mediador, ou seja, que vai auxiliar os alunos na construção desses conceitos. Então, ele vai trazer os conhecimentos prévios que têm relação da realidade local em que ele vive, e esses conceitos aos poucos são transformados em conhecimento científico e vai auxiliar os alunos em novos conhecimentos. Ou seja, eu preciso trabalhar numa concepção onde eu possa compreender o mundo físico e social dos alunos, para que eu possa ampliar as formas de linguagem e os símbolos que os mesmos utilizam. Ou seja, para resumir todo esse processo, a palavra-chave é valorizar o conhecimento prévio que eles têm. Só assim eu vou conseguir construir conhecimento e entender essa realidade social em que o aluno está inserido. A realidade dos alunos torna acessível o conhecimento. Que conhecimento que a gente está falando? O conhecimento científico. Então, se ele traz determinado conhecimento, um conhecimento prévio, então esse conhecimento é a ponte que ele vai fazer, que ele vai ter para ter acesso aos conhecimentos científicos que já foram construídos. E para isso, a gente precisa sair daquele espaço da sala de aula que a gente conhece. A gente precisa implementar aulas práticas, aulas experimentais, para que a gente possa ampliar a linguagem e os instrumentos que esse aluno já traz de bagagem. Então, a gente precisa ampliar isso. Como que a gente pode fazer? Ah, observações do próprio bairro, na escola, ao entorno. A gente pode fazer excursão no próprio pátio da escola ou em volta da escola, na vizinhança, em parques que tenham ali próximo. Quer dizer, eu não preciso criar nada ou fazer algo muito elaborado, mas o fato de sair da sala de aula já torna isso totalmente diferente. Ou seja,
é a forma que eu tenho de transformar aquilo que eu trabalhei em teoria em prática. Ou seja, o aluno vai aprender manipulando, vai aprender fazendo, quando ele tem o contato com o conhecimento, primeiro, aquele que ele já traz de casa, depois transformado em conhecimento científico e entendendo a realidade onde ele está, a partir desse contato com o concreto, com o real, com a experimentação. Bom, e a gente vai ter contato com diversos conhecimentos, diversos saberes, né? Então, existem outros conhecimentos, porque as pessoas possuem experiências diferentes, né? E esses conhecimentos a gente pode colocar que um deles é o senso comum. Então, o que o senso comum tem de característica? Ele é subjetivo, ele é heterogêneo e ele é generalizado. No seguinte sentido, então ali eu tenho um envolvimento de pensamentos, sentimentos, opiniões que cercam a minha experiência. Então tenho diferentes julgamentos ali em variadas situações. Então, talvez o mesmo objeto de estudo, o mesmo objeto de investigação, tenha olhares diferentes dentro de um senso comum, porque cada um tem uma experiência em relação a isso. Entendendo esses diferentes saberes, a gente vai utilizando para construir o conhecimento científico. Só por uma questão descritiva, quais são os diferentes tipos de saberes que a gente pode encontrar além do conhecimento científico que a gente trabalha na disciplina de ciências, né? Então, o senso comum, filosófico e o religioso. Quer dizer, a gente vai adentrar em outras áreas que podem contribuir na formulação do conhecimento científico. Cada um tem uma experiência e uma vivência diferente. E isso não está só relacionado aos alunos. Quer dizer, num grupo de professores também, cada um tem um posicionamento, uma visão, uma experiência de vida diferente que pode contribuir na construção do conhecimento científico. Se eu penso também numa aula interdisciplinar, por exemplo. Então, no momento que eu convido outras pessoas, estou trabalhando com crianças, certo? Então, eu vou convidar outras pessoas, professores adultos, que vai trazer outras experiências, outras vivências. E esses diferentes saberes, além dos científicos, são importantes para a gente compor o científico também. Então, é importante a gente começar a observar e perceber esses diferentes conhecimentos. Bom, qual que é a diferença desses saberes, então? Está relacionado na forma do método e nas interpretações que a gente tem de um objeto. Por exemplo, a origem da vida. Então, você vai partir da concepção científica de um ponto metodológico para explicar isso. Então, são observações, são experimentações, são teorias que vão, dentro de um método, tentar explicar o mundo que a gente vive. Numa concepção religiosa, isso vai ter outro tipo de interpretação, outro tipo de visão. Então, a diferença desses saberes está relacionada ao método que é utilizado e nas interpretações que é realizada em relação ao objeto. Sobre o senso comum e os conhecimentos prévios. Esses conhecimentos prévios está relacionado com o que o aluno traz de casa, traz da sua comunidade, do seu convívio. A partir desses, novos conhecimentos podem ser construídos. Um exemplo clássico que a gente traz disso, trabalhando com crianças, é quando os alunos generalizam os animais, né? Os animais pequenos. Ah, tem um bichinho aqui, tem um bichinho ali. Quer dizer, isso é o que ele traz de conhecimento prévio. Tudo para ele é bichinho, né? Então, você, com o conhecimento científico da área de ensino de ciências, vai ampliando esse conhecimento. Tá, tudo bem. Ele pode chamar de bichinho num primeiro momento, mas depois ele vai categorizando e entendendo que cada um tem uma diferença, cada um tem um conceito diferente, uma formulação diferente, e aí isso é agregado a novos conhecimentos a partir do que ele trouxe. Isso faz pensar que o aluno ele faz parte do processo, ou melhor dizendo, ele está no centro do processo
Porque ele está fazendo parte dessa construção. Ele traz, ó, eu já vi esse bichinho em algum lugar. E aí você, professor, vai trazer a explicação científica para aquele fenômeno que ele observou. Cabe o professor relacionar esses conhecimentos. Então, ele traz de casa, mas você, enquanto professor, profissional, você não vai ficar só no método tradicional, né? Você vai fazer essa contextualização e você vai trazer essa relação que tem de um conhecimento para o outro. Não é dizer que ele está errado pura e simplesmente, mas ampliar esse conceito pra, para o campo científico. Então, essas experiências, que são experiências culturais, elas não podem ser negadas. E o conhecimento científico vai ganhar espaço quando houver sentido para o aluno. Por isso que a gente tem que partir do interesse deles também, porque é do interesse do aluno que passa a ter sentido aquele conhecimento, que passa a ser significativo. Então, o conhecimento para o aluno, ele precisa ter significado, ele precisa ser significativo. Assim ele vai ter interesse em se apropriar do conhecimento científico. Então, mesmo que ele não tenha interesse, a princípio, é função do professor fazer esse estímulo, considerar problemas, questionamentos e trazer soluções diferentes para o mesmo problema. Quer dizer, isso vai fazer o sujeito pensar, vai fazer ele refletir sobre isso. Então, sempre retomar o pensamento a partir do conhecimento científico construído por aquele conhecimento prévio que o aluno já tem. Algo importante a ser mencionado no ensino de ciências é que precisamos explorar outros tipos de linguagem. Não dá para ficar só no quadro e no giz. Esse é o mínimo que você vai fazer. Você vai ampliar para outras linguagens. Vai fazer aula de campo, vai fazer aula experimental, vai trazer imagens, vai trabalhar com vídeos, você vai construir cartazes, construir maquetes. Isso vai depender do objetivo de aprendizagem que você traçou. Então, você precisa explorar outros tipos de linguagem, como dramatização, por exemplo. Questionar essas atividades do cotidiano, perguntar como que funciona determinado eletrodoméstico, como que funciona essa torradeira, esse liquidificador ou essa televisão. Pensar nesses processos. Ora, será que o aluno não vai ter curiosidade para saber como funciona determinado tipo de objeto? Trazer a importância da reciclagem. Esse aqui é um exemplo que eu estou inserindo aqui para você pensar numa possível aula, né? Então, numa aula de reciclagem, como que ocorre a decomposição? Quer dizer, uma matéria, em determinado tempo, ela tem um formato, e posteriormente ela passa a ter outro tipo de composição. Como que isso aconteceu? Então você vai estar instigando o aluno a sempre problematizar e a investigar e buscar entender como que funciona tudo isso. Aí eu coloquei alguns objetivos de aprendizagem para você pensar enquanto professor, como que você pode fazer essa estimulação do pensamento crítico. É claro que existem muitos objetivos e no nosso material de leitura obrigatória você vai achar inúmeros nesse capítulo que estamos usando. Então, sugiro a leitura. Alguns aqui, observar, registrar. Percebam que esses são objetivos de pesquisa, inclusive. Observar o fenômeno, registrar o fenômeno, comunicar essas observações, estabelecer relações características de cada um deles, reconhecer processos, formular perguntas, reformular essas perguntas. São peças-chave para que a gente possa construir o conhecimento. Então, cabe o professor estruturar esses objetivos no formato mais acessível possível, porque a gente está falando de crianças, e crianças elas precisam ir construindo aos poucos os conceitos da área de ciências. Então, como que você vai fazer isso ficar acessível? Valorizando os conhecimentos prévios, né? Essa é uma tecla que a gente vai bater até o final do curso, relacionar com a realidade do aluno e trazer isso numa linguagem que pode e que seja acessível. Não dá para trazer
questões técnicas demais. Por exemplo, se você está falando sobre os perigos da dengue, e aí você vai inserir essa palavra aqui, ácido acetil salicílico, né? Que é um dos componentes que uma pessoa que está com o vírus não pode tomar, porque tem complicações. Quer dizer, você trazer esse tipo de palavra logo de cara, será que a criança vai ter interesse? Ela não está entendendo nada que você está falando. Então, traz primeiro numa linguagem acessível, por exemplo, existe um remédio que não é possível ingerir. Então, você precisa trazer informações a mais para que o aluno possa compreender o conceito que é mais complexo. Então, você vai trazer uma foto, uma imagem, um vídeo, vai mostrar o objeto concreto, para depois você inserir o nome, a nomenclatura complicada, né? Ácido acetil salicílico. Mas isso é só um exemplo. Porque se você estiver ensinando plantas, por exemplo, não, briófitas, pteridófitas, e todos os processos que envolvem essas características, vai ficar muito complicado. Então, aos poucos, a gente vai inserindo. Das briófitas, por exemplo, né, que são plantas de pequeno porte, herbáceas. Então, você pode falar, essas são plantas pequenininhas, é a linguagem da criança mesmo. Então, você vai mostrar um tipo de briófita, onde ela ocorre, quais são as características, para depois inserir essa nomenclatura das pteridófitas também. E assim por diante. Porque senão corre o risco de você falar outro idioma com as crianças, elas não vão estar entendendo nada que você está falando. Isso acontece com frequência, quando utilizamos só o conhecimento técnico com elas. E aí que entra o conhecimento pedagógico, porque conhecendo como as crianças se desenvolvem ou como elas aprendem, vamos inserindo elementos para que possa essa linguagem ficar o mais acessível possível. Então, recapitulando, falamos um pouco sobre concepção de ciências, retomamos alguns conceitos, falamos da importância de trabalhar esses conceitos dentro da faixa etária apropriada, organizando os termos, organizando os objetivos. Depois falamos um pouco sobre o método científico, recapitulamos também a questão do método, diferentes saberes sobre os conhecimentos prévios. Esses conhecimentos diferentes, os diferentes saberes, são importantes na construção do conhecimento científico. Não estamos aqui para colocar os conhecimentos prévios como errados e indiferentes. Nós vamos usar os conhecimentos prévios para construir o conhecimento científico. Os conhecimentos que a criança já tem são importantes para que a gente possa construir novos. É importante também pensarmos em objetivos de aprendizagem que vão inserir uma contextualização adequada quando a gente fala de ensino de ciências. Esses objetivos, eles vão me auxiliar a deixar uma aula partindo do interesse do aluno, então eu vou questioná-lo, eu vou problematizar, eu vou fazer ele observar, eu vou fazer ele registrar, saber formular suas hipóteses. E aos poucos eu vou transformando esse conhecimento prévio em um conhecimento científico. Então, esses são os dois pontos principais que trabalhamos nessa unidade. Ciências nos anos iniciais e método científico. Esses dois conceitos precisam estar intimamente ligados para que eu possa construir de fato uma aula que seja significativa e faça sentido para o meu público. Caso contrário, o desinteresse nessa disciplina vai ser total. Caso você tenha falado uma língua, esteja falando uma língua e os alunos entendendo outra. Essas são as nossas referências. Espero que você tenha gostado. Bom estudo para você e um forte abraço.